E a última festa, que é Tabernáculos. São 7 pontos em 3 festas que Deus destaca: Páscoa, Primícias e Tabernáculos. Nós podemos dizer que são 7 festas quando a gente entende que Asmos faz parte da Páscoa e que Pentecoste faz parte das Primícias. E aí, a partir do mês 7, começa a celebrar trombetas, depois expiação pelos pecados e depois Tabernáculos. Deus destaca 3 festas e não 7. Ele destaca 3 festas para a Primícias ficar bem colada com os Tabernáculos, e isso para dar muita revelação para o povo. Então, a Páscoa, ela começava no dia 14 e no dia 15 era Asmos. E então ia até o dia 21. Aqui nós já temos os Asmos. A Páscoa, ela começava bem na virada do dia, para o dia 14 para o dia 15, porque o cordeiro era sacrificado na tarde, bem na virada do dia. Então, já quando se começava a Páscoa, já podia ser chamada de Asmos. Por isso que no livro da lei você vai ver, e também no Novo Testamento, você vai ver a Páscoa sendo chamada de Asmos. Porém, um é no dia 14 e a outra, apesar que é chamada do mesmo nome, vai do dia 15 até o dia 21. Então são 7 dias. E lá em Ezequiel 45, você vai encontrar dizendo que a Páscoa é uma festa de 7 dias. Embora você fosse contar aqui do dia 14 até o dia 21, vai dar 8 dias. Mas é chamada de festa de 7 dias porque se começa bem na virada do dia. Aí depois tem primícias. E as primícias é o seguinte: são 7 semanas vezes 7, que vai dar 49 dias. E no dia 50, vamos pôr aqui, dia 50, vem o Pentecoste. Por isso que Deus também chama Pentecoste de festa das primícias. Bom, aqui eu estou falando sobre a festa das primícias. Aqui a gente pode colocar um sábado. Esse 7 é um sábado. Deus fala que quando acaba os Asmos, aí é para esperar no primeiro sábado. E o dia imediato ao sábado, que aqui é o domingo, no caso, aí eles começam a contar: domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Uma semana. E aí, isso 7 vezes, né? 7 vezes 7. Aí quando chega aqui, vai dar 49. Aí Deus fala que no dia imediato ao último sábado, que vai ser outro domingo, vamos colocar aqui um domingo de vermelho, outro domingo, aqui é o dia 50, Pentecoste. Então você vê que a festa das primícias, ela vai de domingo a domingo. Dentro desses 2 domingos tem 7 semanas, porque aqui começa a contagem no domingo, até aqui vai ter 49 dias, e esse que é o último domingo, é o dia imediato ao sábado, é o dia 50, é o Pentecoste. Então, dentro desses 2 domingos, tem 7 semanas. E nesse dia aqui, o primeiro dia da festa, o povo era aceito por Deus. Aqui, o povo era aceito por Deus nesse dia. Aí você pode perguntar: o povo não era aceito na Páscoa? A Páscoa marcava a saída do Egito. Aqui a gente pode pôr saída do Egito, que englobava os Asmos. E aí vinha as primícias, que era a entrada na terra de Canaã. Depois eu vou acrescentando esses outros detalhes. E nesse dia o povo era aceito por Deus. Nesse último dia aqui, que é o Pentecoste, havia um revestimento de poder. Quando você começa a meditar, você vai ver que esse revestimento de poder não é só no Novo Testamento. Então, depois que acabasse o Pentecoste, que é chamado de primícias, porém, né, é um ponto à parte, que nem a gente vê. Páscoa é chamada de Asmos, mas tem dois nomes e também são dias diferentes. Pentecoste é chamado de primícias, isso eu explico em outro estudo, no qual eu não estou usando esse mapinha mental, mas é chamado. Porém, um é primícias e o outro Pentecoste. Aí depois disso, depois que o povo sai do Egito e depois que eles passam pelos Asmos, né, e aí chega nas primícias, o povo é aceito por Deus. Depois eu vou acrescentando mais detalhes, porque eles são aceitos na base das primícias. E também, né, aqui Deus faz uma pontuação. Ele também mostra a entrada na terra de Canaã ao 3º dia. Por isso que fala de primícias. No deserto não se podia
recolher frutos da terra, porque era uma terra que não se semeava, como fala em Jeremias 2. Aí depois disso, o povo era aceito. No primeiro dia, no Pentecoste, havia um revestimento de poder, e aí depois o povo poderia tocar trombetas. Só que não era todo o povo, era para ser todo o povo, mas na antiga aliança eram os sacerdotes. E o toque de trombeta era o seguinte, era no mês 7, dia 1º, e Deus destaca, lua nova. O porquê da lua nova? Isso eu explico depois, por que tem que ser toque de trombetas na lua nova. Aqui tem muita revelação e também mostra o calendário do povo. Aí 9 dias depois, o povo recebia expiação pelos pecados. A data era no mês 7, dia 10. Mês 7, dia 10, tinha expiação pelos pecados. Aqui era o dia mais importante de todo o ciclo das festas. Aqui era o dia mais importante. Por quê? Primeiro porque envolvia a Arca da Aliança. A expiação pelos pecados era feita na Arca da Aliança. Nessa Arca da Aliança chamada de Arca do Testemunho. Era realizado aí a expiação pelos pecados. E esse é o utensílio mais sagrado do templo e mais sagrado para o povo e mais sagrado para Deus. Porque aí era representada a glória de Deus. Era apenas representada. E era aí que o sumo sacerdote passava pelo véu somente uma vez por ano, e tinha um monte de detalhes para que ele cumprisse, para que não morresse. E ele não podia entrar sem sangue. Então ele realizava a expiação completa dos pecados do povo. E ele também tinha que fazer sacrifício por si mesmo, porque ele também pecava, ele transgredia a lei. Então, por que esse dia era o mais importante? Primeiro porque envolvia a Arca da Aliança, onde era representada a glória de Deus, tanto é que só podia entrar lá uma vez por ano. O incenso, que era realizado no altar de ouro, fora do véu do testemunho, era para ser queimado todos os dias, de manhã e à tarde. É sacrifício contínuo. Só que apenas nesse dia da expiação pelos pecados, apenas nessa data, uma vez ao ano, o incenso tinha que ser introduzido lá dentro, para que a fumaça do incenso cobrisse o propiciatório e Arão não morresse. E quando você entende o que significa o altar de ouro e o incenso, aí você vai entender o que significa a fumaça e por que isso não traria morte para o sumo sacerdote e por que deveria que ser assim. E isso vai te dar uma chave, onde você coloca ela na porta e abre Apocalipse, para você entender o que está acontecendo lá em Apocalipse 8. Quando 7 anjos recebem 7 trombetas e você acaba até entendendo isso. Por isso que eu digo que as festas, elas abrem a revelação para o livro de Apocalipse. Lá em Apocalipse 8, quando um anjo foi oferecer incenso na presença de Deus, você vê que houve mais ou menos 30 minutos de silêncio. Por quê? Isso é respondido aqui, nas festas. E foi nesse contexto em que 7 anjos receberam 7 trombetas. Por quê? Isso é recebido aqui, nesses 7 pontos das festas. E na última trombeta se cumpre o mistério de Deus. E se você estuda, você vai ver que na última trombeta, no ressoar dela, Jesus está vindo. Por quê? Isso é respondido também nas festas. Com o passado do estudo, você vai entendendo isso. Então esse era o dia mais importante, ainda também porque envolvia o Santíssimo Lugar. Arão tinha que purificar o Santíssimo Lugar também, por causa dos pecados dos filhos de Israel. E aí depois que Arão saísse do templo, passasse pelo véu novamente e saísse até ao povo, ele saía com os pecados do povo totalmente perdoados. Havia muita alegria, e porque o povo estava com os pecados perdoados, então havia muita alegria. E havia mais alegria ainda, a alegria era muito mais, porque 5 dias depois, aqui nós estamos no mês 7, dia 10, 5 dias depois havia tabernáculos, que era no mês 7, dia 15. E aqui havia muita alegria. Você tem que se colocar no lugar do povo e entender o que estava acontecendo. Então a festa dos tabernáculos começava 5 dias depois da expiação dos pecados, dia 15. Ela se estendia até o dia 21, 7 dias também. As festas sempre Deus destaca o número 7. E depois, no dia 22, que é o último dia, havia uma reunião solene. Aqui, nesse ciclo das festas, tem muita coisa para acrescentar. Então eu estou fazendo um primeiro nível, uma primeira parte, porque não dá para falar tudo de uma vez. E aqui chegava a festa dos tabernáculos,
onde o povo tinha que pegar ramos de palmeiras, ramos de outras árvores também, mas Deus destaca a palmeiras. E isso, outra chave para você entender Apocalipse. Aqui também você tem uma chave para entender Apocalipse. Aqui também você tem uma chave para entender Apocalipse. Tudo isso vai aparecer em Apocalipse. Trombetas. Revestimento de poder. Outra chave para se entender Apocalipse. Primícias. Outra chave para se entender Apocalipse. Asmos e Páscoa. Outra chave para se entender Apocalipse corretamente. Por que Páscoa é uma chave para se entender Apocalipse? Porque lá você vai ver o Cordeiro. O Cordeiro é destacado. A esposa do Cordeiro. O Cordeiro que estava no meio do trono. E o Cordeiro é aquele que é sacrificado no dia 14, que marcou a saída do Egito. Deus tirou ele do poder do dragão que estava no mar. O faraó é chamado de dragão que estava no mar. Em Asmos, você vai ver que o povo tinha que se afastar do fermento. Primícias, lá você vai ver os 144 mil que não são judeus. É a igreja. 12 vezes 12 vezes 1000. Os 144 mil, que também é a largura do muro, A largura não, é o tamanho do muro. Deus não fala se o muro é de comprimento, 144 côvados de comprimento, de largura, de espessura. Deus não fala isso porque Deus não está interessado em mostrar isso. Ele está interessado em falar que o muro, onde tem 12 portas e 12 fundamentos, esse muro tem 144 côvados. Então, os 144 mil eles foram apresentados como primícias para Deus. Então, isso aqui é uma chave. Quando você entende o que é primícias. Pentecoste. O que te ajuda a entender em Apocalipse? Pentecoste é revestimento de poder. E lá você vai ver o ciclo das festas, mais uma vez, e pela última vez, sendo dado nas duas testemunhas. Deus fala, e darei poder às minhas duas testemunhas. Então elas vão ser revestidas de poder. Sejam elas somente 2 homens, sejam elas 2 povos, sejam elas Efraim e Judá. Esses 2 personagens vão receber poder. Pentecoste. Para quê? Para profetizarem. A profecia, que quando a pessoa profetiza, ela tem que profetizar o Evangelho de Deus. Ela tem que profetizar coisas que vão acontecer e que tem a ver com o que está escrito no passado. Elas vão profetizar, e isso no livro da lei, nos salmos, nos profetas. Em Apocalipse tem a ver com trombetas. Deus fala lá, por exemplo, em Isaías, toquem a trombeta em Sião e anuncie o pecado do meu povo. Você entende o que significa isso através das festas. Tem que entender o ministério das trombetas. Então darei poder às minhas 2 testemunhas. Revestimento de poder, Pentecoste. E elas profetizarão por um tempo determinado. Trombetas. E elas profetizam até o tempo da expiação pelos pecados. Aqui que você tem que entender. Como assim? A expiação dos pecados não foi feita aqui, na Páscoa, no dia que Jesus morreu? Você nunca se perguntou por que depois da Páscoa tem que ter expiação pelos pecados? Se isso já apontava para Jesus morrendo na Páscoa, dia 14, ele morreu pelos nossos pecados, por que depois tem que ter expiação pelos pecados? Isso é uma realidade e uma grande revelação, que eu vou explicando depois. Então as 2 testemunhas profetizam até a expiação pelos pecados. Quando toca a última trombeta, isso daqui se completa. Todos os pecados de homens de povos, línguas e nações são expiados completamente. Não é que Jesus fez obra incompleta na cruz. É que a obra da cruz, ela é muito reveladora, muito tremenda. E embora Jesus falasse, quando ele fez o sacrifício, está consumado. Você tem que entender o que significa estar consumado. O que está consumado? O sacrifício dele estava consumado. Só que ele precisaria ressuscitar. Isso é depois da palavra estar consumado. Essa palavra está consumado englobou tudo que ele fez, o que haveria de fazer. Ele haveria de ressuscitar, porque o sacrifício dele tem valor através da ressurreição. E não existe ressurreição sem sacrifício, então tem que entender isso. O sacrifício dele só tem valor através da ressurreição. Nós somos aceitos sim, através do sacrifício de Cristo, mas esse sacrifício só tem valor através da ressurreição. Como que Deus vai justificar homens através de um homem que morreu pelos pecados do povo e não ressuscita mais? Então, o sacrifício tem valor através da ressurreição. E ainda Jesus tinha que
ascender à destra de Deus, se assentar como sumo sacerdote eterno para começar o seu ministério celeste. E o seu ministério celeste está sendo realizado nesse momento. Passou por todas as gerações passadas e ele vai se completar em Apocalipse. Aí você vê que as duas testemunhas vão profetizar, elas vão tocar trombetas. No ressoar da última trombeta, a expiação vai aparecer em todos os homens de povos, línguas e nações, porque eles vão ressuscitar no ressoar da última trombeta para nunca mais morrer. Então a expiação vai aparecer em todos e não vai ter mais ninguém para receber a expiação pelos pecados depois que toca a última trombeta. Porque quando toca a última trombeta, se cumpre os tempos. Já não haverá mais tempo no dia da voz do sétimo anjo. Já não haverá mais tempo. Apocalipse 10:7. Então, voltando agora no ciclo das festas da antiga aliança, depois da expiação pelos pecados, o povo ia para os tabernáculos. Então, como eu disse, aqui é uma chave para se entender Apocalipse. Ainda mais quando você vê Jesus se apresentando com aquela roupa em Apocalipse 1. Ele se apresentou como um sumo sacerdote eterno. E aquela roupa, linho fino, com cinturão de ouro pelo peito, aquela roupa só podia ser usada uma vez por ano, no dia da expiação pelos pecados. E aí 5 dias depois, o povo ia para a festa dos tabernáculos com os pecados expiados. Com os pecados expiados, eles iriam para a festa dos tabernáculos. Lá em Apocalipse você vai ver homens de todos os povos, línguas e nações, vestidos de veste branca e com palmas nas mãos. Palmas é palmeiras. Quem entende as festas sabe que era na festa dos tabernáculos que Deus ordenava que o povo pegasse palmeiras nas mãos, palmas pode ser, e se alegrasse diante de Deus. E lá homens que vieram da grande tribulação, a grande tribulação na nova aliança, ela vai estar mais ou menos pegando esse ponto aqui, ó. Você está vendo? 2 testemunhas, revestidas de poder, tocando trombetas, até chegar a última trombeta, expiação pelos pecados, para levar o povo aqui para os tabernáculos, que seria na revelação pelos profetas, o milênio. Então lá você vai ver homens que é vestido de branco, de linho fino, que vieram da grande tribulação, lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro, e eles estão com palmas nas mãos, já uma entrada para a festa dos tabernáculos, que é o milênio. E esse episódio está colado com o selamento dos 144.000. Esses homens de todos os povos, línguas e nações, que era uma multidão que João não podia enumerar, é justamente aquela multidão que foi enumerada no selamento, os 144.000. Esse número é número de revelação. Não é número literal e exato. Na profecia é literal, mas aqueles 12.000 selados de cada tribo são homens de povos, línguas e nações. Mais para frente eu explico isso. E aqui quando chegava na festa dos tabernáculos, acabava o ciclo das festas. Aí começava tudo novamente. As mesmas festas, celebradas nas mesmas datas, os mesmos sacrifícios contínuos, por causa dos mesmos pecados, e a mesma expiação pelos pecados. Aqui é o sacrifício mais importante de todos, e é o ponto mais importante das festas. Lembra que eu falei? Por causa da Arca da Aliança, por causa que envolve também o Santíssimo Lugar, e também porque estava colado na festa dos tabernáculos, onde havia alegria total no povo. A lei ensina que ninguém podia participar da festa dos tabernáculos se não tivesse os pecados expiados. Isso é uma lei, uma instrução. Ninguém pode fazer isso. E ninguém pode ter os pecados expiados. Vamos pular já para as primícias, para resumir. Ninguém pode ter os pecados expiados se não passar pelas primícias. Ninguém pode ter os pecados expiados se não passar pelas primícias. Ou seja, se não for aceito no primeiro dia por Deus e não receber um revestimento de poder para anunciar o Evangelho. Tocar as trombetas. Vou tentar dar uma explicada aqui de maneira rápida. Por que tem que ter expiação pelos pecados depois da Páscoa? Ora, o povo, quando entrou na Páscoa, eles não tinham lei. Eles tinham as promessas que foi feita a Abraão a respeito deles, mas eles não tinham lei, eles não tinham terra, porque as primícias só pôde ser inaugurada na terra de Canaã ao 3º dia. Eles não tinham colheita, eles não tinham alegria, porque eles gemiam no Egito, na fornalha de fogo ardente. Eles não tinham paz, eles não tinham alegria, eles não tinham justiça, eles eram injustiçados. Então o que Deus fez? Tirou eles do Egito, ensinou eles a eliminar o pecado. Eles foram aceitos por Deus no primeiro dia.
Agora eles já teriam terra, já teriam colheitas, já teriam como agradecer a Deus. As primícias, elas não podem ser realizadas sem os dízimos. Não existe dízimo sem primícias. E primícias fala da ressurreição de Cristo e da igreja. Não fala de dinheiro. Dízimos eram os frutos que eram recolhidos da terra e tinham os seus objetivos. Cuidar dos pobres, das viúvas, dos necessitados e dos levitas. Então, isso trazia justiça para os que estavam famintos, justiça para os necessitados, para as viúvas, para os órfãos, e também justiça para os levitas, que trabalhavam para o Senhor e não receberam terra. O dízimo alimentava o povo. O dízimo fazia aceitação. Os dízimos, que são 3. Era um no tempo da Páscoa, aqui nos asmos também. Aqui tinha uma entrega de dízimos, aqui outra, e nos tabernáculos outra. Então, mesmo depois que o povo saiu do Egito, eles tiveram lei, tiveram terra, receberam justificação, ainda que não era uma justificação eterna. Uma vez por ano tinha que ser realizado ela. Não era uma justificação eterna, nem podia remover consciência de pecados. Mas Deus perdoava os pecados do povo, como dizia mesmo. Mesmo que eles tivessem tudo isso, o povo ainda pecava. Quem é que entra em aliança com Deus e recebe todas essas maravilhas e não peca mais? Então o povo ainda peca. Não podia pecar com um pecado planejado. Você pode ver que no livro da lei não existia sacrifícios para pecados planejados. Existia sacrifício para todo tipo de pecado. Cometeu sem querer, o sumo sacerdote pecou, tem um sacrifício específico para ele. Sacrifício contínuo, sacrifício por isso, por aquilo. Mas sacrifício por uma pessoa que planejou pecar, tipo Deus falando assim: quando um filho de Israel planejar o pecado e depois ele viu que ele planejou o pecado, foi tudo arquitetado e ele pecou, então ele vai oferecer esse tipo de sacrifício pelo pecado planejado. Não existe isso. Existe pecado que cometeu sem querer, na ignorância. Agora, onde nós temos um exemplo disso? Davi. Davi é um homem que arquitetou o seu pecado, ele planejou a morte de Urias. E na hora de se arrepender, ele não foi oferecer sacrifícios a Deus. Ele mesmo disse: se isso te agradasse, eu mesmo faria. Porque Davi se tornou um sumo sacerdote da tribo de Judá. A arca da aliança estava ali na frente dele. Ele falou: eu mesmo daria isso. Mas como ele pecou planejadamente, ele quebrantou o coração diante de Deus. Então Davi, ele estava até mesmo dando um sentido para o sacrifício dos pecados, Dando um sentido assim, não que estava sem sentido, mas dando a interpretação correta. Então o povo continua pecando. Então eles recebiam expiação pelos pecados. Isso não acontece na nova aliança? Você está sem aliança, aí você se encontra com Cristo na Páscoa. Aí você começa a remover o pecado da sua vida. E nesse processo, ao mesmo tempo, você começa a ter vida de ressurreição. O que Paulo escreve lá em Colossenses 3, se já ressuscitastes com Cristo, então pensai nas coisas que são do alto, onde está o tabernáculo de Deus, Vamos parafrasear. Onde está o tabernáculo de Deus, o verdadeiro, onde o sumo sacerdote está sentado. Paulo está falando: coloca a sua mente aí, nessas coisas, se você ressuscitou com Cristo. Não nas coisas da terra. Aí ele fala: porque vocês morreram e a vida de vocês estão escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo se manifestar, aí vocês vão se manifestar com Ele. Então o que Paulo está escrevendo em Colossenses 3 é um ensino maravilhoso, um ensino tremendo. Como é que nós vamos colocar a nossa mente nas coisas do alto, se elas estão lá no céu e a gente não pode tocar nelas? Através do que está escrito, através do Espírito derramado sobre nós, que nós podemos alcançar as coisas que são invisíveis, mas que são eternas. Paulo fala: se já ressuscitaste com Cristo, coloque a mente nessas coisas, lá do alto. Ainda ele fala onde Cristo está sentado, ou seja, lá o sumo sacerdote. Entenda o seu ministério, entenda as festas, parafraseando isso, Tanto é que em Colossenses 2, Paulo fala: ninguém vos julgue por comida ou por bebida, por lua nova, tocou na aliança toda, ou por sábados, porque essas coisas têm sido sombra das coisas futuras. Então, em Colossenses, Paulo está falando todas essas coisas, e ele recebeu essa iluminação pelas festas. Então, o povo estava passando por uma transição de alianças. Mesmo na nova aliança, quando você entra em aliança com Deus, você continua pecando, você deve diminuir os seus pecados. Mas você continua, você tem erros, por isso mesmo que o sumo sacerdote está à destra de Deus, para fazer a expiação dos seus pecados.
E ele vai expiar os seus pecados até o fim da sua vida. Quando você morrer, eu estou dando o exemplo de um só homem, né, usando você como exemplo, ou pode ser qualquer outra pessoa. Essa única pessoa que eu estou pegando de exemplo é para exemplificar todos aqueles que haverão de ressuscitar em Cristo. Quando você morrer, você vai ficar dormindo em Cristo, até chegar o tempo da última trombeta. E quando tocar a última trombeta, você vai ressuscitar. Quando você ressuscitar, não vai ser só você, vai ser homens de povos, línguas e nações. O Israel vai ressuscitar. E quando o Israel ressuscitar, ele vai ter acesso à vida eterna, porque ele vai ressuscitar para nunca mais morrer. A vida eterna vai aparecer no povo de Deus. E você não vai precisar mais de expiação pelos pecados, porque você vai ressuscitar com um corpo incorruptível. Não vai ser mais corpo corruptível e você não vai ser mais sujeito a pecado. Então não vai precisar mais de expiação pelos pecados da igreja quando ela ressuscitar. Então aí se completa o ministério de Cristo. Então aí sim, quando tocar a última trombeta, Cristo está saindo do seu santuário, aonde ele entrou uma vez. E quando Cristo entrou nesse santuário, isso estava representado quando ele entrava, quando o sumo sacerdote passava pelo véu e entrava no Santo dos Santos. O Santo dos Santos era a figura. O escritor de Hebreus mesmo é um mestre, né, dessas coisas, que fala sobre o tabernáculo com muita revelação. Ele fala que Cristo não entrou em um santuário feito por mãos de homens, que era da terra. Aí ele fala figura do verdadeiro, mas ele entrou no mesmo céu. Ou seja, o sumo sacerdote passando pelo véu do Santo dos Santos uma vez por ano representava Cristo, depois da sua ressurreição, ascendendo aos céus. E isso estava também sendo mostrado lá em Daniel 7, o Filho do Homem ascendendo até o trono do Ancião de Dias. O que o Filho do Homem foi fazer até o trono do Ancião de Dias? Salmo 110. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos por estrado dos teus pés. E ele, no mesmo salmo, recebeu a promessa: tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, rei de justiça e rei de paz. Então, eu já falei isso em outro vídeo, eu vou repetir. Se o sumo sacerdote, entrando no mês 7, no dia 10, no Santo dos Santos, entrada que era permitida só uma vez por ano, para realizar a expiação pelos pecados de todo o povo de Israel, que era permitido uma vez só por ano, representava Cristo, entrando não em um santuário feito por mãos de homens, mas no céu mesmo. O que representa então a saída do sumo sacerdote do templo? Porque quando ele saía com os pecados do povo todo expiado, para conduzir já o povo depois de 5 dias para os tabernáculos, o fim do ciclo das festas. Isso representa Cristo. Quando tocar a última trombeta, e a última trombeta é tocada aqui, mais para frente eu vou explicar como que isso acontece, como que Paulo enxergou isso. Ele enxergou isso através das festas e através da lei. E através dos profetas. Então, quando tocar a última trombeta, o sumo sacerdote vai sair do templo. Cristo vai sair do templo onde ele entrou, para conduzir o povo para os tabernáculos com os pecados do povo completamente expiados. E na festa dos tabernáculos, você pode ver que Deus vai falar para eles. Vai ter muitos detalhes, mas eu vou destacar aqui só 2 pontos. Deus vai falar para eles habitarem em tendas. E para quê? Deus fala, para que vocês se lembrem do dia em que eu tirei Israel do Egito. Então o próprio Deus está apontando para a saída do povo do Egito. E o outro ponto é o seguinte, Deus fala, vocês vão se alegrar por 7 dias. Aí tem os outros detalhes, né? Eles têm que colher os frutos da terra, isso é revelação. Tem as primícias, né? Que na verdade foi recolhido um pouquinho antes deles entrarem nos tabernáculos. Aí eles têm que se alegrar com frutos da terra, com ramos frondosos de árvores, e foi destacado a palmeiras, para Deus aí ampliar a revelação. E você vê que Deus, na festa dos tabernáculos, ele aponta para a Páscoa, porque o povo tinha que se lembrar do dia em que saiu da terra do Egito. Então vamos ver essa parte, que eu quero explicar melhor. São 3 festas, não? Páscoa, primícias e tabernáculos. Lembra daqueles 2 pontos? Aqueles 2 pontos da festa dos tabernáculos? Que o povo tinha que habitar em tendas por 7 dias? Eles tinham que habitar em tendas para quê? Para que todos soubessem, se lembrassem,
que Deus tirou Israel do Egito, porque a Páscoa determinou a saída de Israel do Egito. E o outro ponto é que eles tinham que se alegrar por 7 dias. Então, qual era o motivo da alegria do povo na festa dos tabernáculos? Você vê que antes do povo sair do Egito, no dia 14, eles estavam debaixo do poder do dragão que estava no mar. O faraó, ele é chamado de dragão do mar, se eu não me engano em Ezequiel 30 e 31. Por 2 vezes Deus fala isso. E Deus fala que ele ouviu o gemido do povo na terra do Egito. Então o povo gemia lá. Então você vê que aqui o povo não tem nem paz e nem alegria. Não é verdade isso? O povo não tem nem paz e nem alegria. Por isso que o povo era injustiçado. Eles estavam debaixo de uma fornalha de fogo acesa, Deus fala. Deus fala, eu vos tirei daquela fornalha de fogo acesa. E aqui você pode pôr mais. Eles eram escravos do pecado, ou seja, de Faraó. E aqui podia colocar mais. O povo não tinha terra, o povo não tinha colheita, o povo não tinha esperança. E ainda poderia escrever mais coisas. Resumindo tudo, eles não tinham paz, eles não tinham alegria, eles eram injustiçados, então eles não tinham justiça. Mas quando Deus tirou eles da terra do Egito, no dia 14, e na verdade era para conduzir eles direto para a terra de Canaã, mas por causa da incredulidade eles ficaram 40 anos no deserto. Mas depois disso Deus tirou eles de lá, passando por esse processo dos 40 anos, por causa da incredulidade, e levou eles na terra boa, que mana leite e mel, terra da promessa. E essa terra foi possuída ao 3º dia. Por que Deus destaca a posse da terra de Canaã, aonde é inaugurada a festa das primícias, que aponta para a ressurreição, ou seja, trigo que sobe da terra? Lembra quando Jesus estava para morrer? Ele fala, na verdade eu vos digo, se um grão de trigo ficar ele só, não produz frutos, mas se cair na terra e morrer, produz muitos frutos. Ele falava isso a respeito da sua morte. E você vê que ele usou o exemplo do grão de trigo, que é justamente o trigo apresentado nas primícias. O povo apresentava o trigo da terra nas primícias, as primícias do trigo, como eu explico no outro vídeo. E aí na base dessas primícias, que tinha um feixe representando cada tribo, eram 12 feixes, cada um representando uma tribo, e esses 12 na mão do sumo sacerdote formavam um só feixe. E aí era Cristo. E na base dessas primícias, o povo era aceito por Deus, como eu expliquei um pouquinho antes. E você vê que Cristo ressuscitou ao 3º dia. Na base da ressurreição dele, do trigo que foi moído, todas essas coisas, na base dessa ressurreição nós fomos aceitos. E ele ressuscitou ao 3º dia, e Deus destacou a posse da terra de Canaã ao 3º dia. Olha, para falar sobre essa terra teria muitas coisas, porque foi o Monte Moriá, ele fica na terra de Canaã, e foi justamente no Monte Moriá que Abraão creu que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac, a sua descendência, dos mortos ao 3º dia. Pode ver lá que depois que Deus falou com Abraão, se passaram 3 dias, porque Deus sabia que Abraão ia demorar 3 dias para chegar no monte, e ao 3º dia Abraão olhou para o monte e disse, fica aqui, disse para o seu servo, fica aqui, e o menino vamos subir lá para adorar e voltaremos. Ele creu que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac dos mortos, e Abraão de fato ia oferecer Isaac. Tanto é que Tiago diz que Isaac foi oferecido no altar, só não houve derramamento de sangue ali, mas Abraão ia, se Deus não manda ele parar, ele ia fazer. E isso era o 3º dia. Então muitas coisas englobam o 3º dia, foi só esse exemplo rapidinho que eu dei. Então eles saíram daqui, de todas essas coisas que eu disse, e foi para a terra de Canaã. Aí lá eles passaram, na terra de Canaã, eles passaram a ficar livres do poder do dragão do mar. Eles não passaram a ter gemido por causa da opressão de Faraó. Eles saíram da fornalha de fogo. Eles não eram mais escravos do pecado de Faraó. Tá certo que eles se tornaram escravos dos seus próprios pecados, da sua desobediência. Mas ali, na festa das primícias, eles já tinham terra, colheita, esperança. Então, eles já tinham lei. Então,
tinham dízimos, né, para trazer justiça para todo o povo, porque o dízimo trazia justiça para o povo. O dízimo alimentava todos. Tanto é que se o povo não obedecesse a Deus, Deus fechava a janela dos céus e não caía chuva. E sem chuva não existe colheita para Israel. Sem colheita, o povo não tem como ir para a expiação dos pecados. Porque o povo só pode ter os pecados expiados se eles passarem pelas semanas. As festas das primícias é chamada de festa das semanas. Essa festa aqui, ela é chamada de festa das semanas. E lembra que essa festa aqui é 7 vezes 7 semanas, dando 49 dias, vindo depois do Pentecoste. Então você vê aqui as semanas. Isso vai ser da mesma maneira que você não pode interpretar Apocalipse corretamente se não entender as festas, você não pode interpretar as 70 semanas do profeta Daniel se não entender as festas. E sem as 70 semanas, você não pode entender Apocalipse. Nas 70 semanas, você vai ver aqui 70 vezes 7 semanas, que dá 490 dias, que seria revelado como semanas de anos, por isso que Deus usa a expressão 70 semanas. Se não eram 490 dias literais, por que Deus não fala logo 490 anos? Porque ele usou a expressão semanas para nos lembrar das primícias. O povo não podia receber expiação dos pecados se não passasse por 7 vezes 7 semanas, e pelas primícias, é claro, se não fosse aceito, não recebesse revestimento de poder no dia 50 e não tocasse as trombetas, eles não podiam receber expiação pelos pecados. Então eles tinham que passar pelas semanas. Da mesma maneira, as 70 semanas no profeta Daniel, você vê que os números batem, né? 70 vezes 7 igual a 490. Aí seria semanas de anos, nos lembrando também de outra coisa no livro da lei. E aquelas 70 semanas têm o objetivo de expiar o pecado. Você vê? No profeta Daniel, o povo não pode ter os pecados expiados. E é uma expiação eterna ali. O povo não pode ter os pecados expiados se não passar pelas 70 semanas. Fazendo uma conexão de maneira grande e reveladora com a festa das semanas, festa das primícias. O que eu falei aqui foi resumido, bem resumido. Então aí o povo passa a ter a terra de Canaã, passa a ter colheitas, passa a ser revestido de poder, passa a ter trombetas para tocar. E aí então, ainda além de tudo isso, eles recebem a expiação dos pecados uma vez por ano. Não era uma expiação eterna, mas todo ano eles tinham os pecados expiados. Não podia tocar na consciência do homem para fazer a remoção dos pecados, uma vez por todas, mas eles tinham os pecados expiados. E isso levava eles para os tabernáculos. Ninguém podia participar da festa dos tabernáculos sem os pecados expiados. E na festa dos tabernáculos, Deus fala, vocês vão habitar em tendas por 7 dias, para que lembrem da Páscoa, e vocês vão se alegrar com seus irmãos. Qual é o motivo da alegria? Quando eles se lembrassem da Páscoa, eles iriam se lembrar de todo esse sofrimento, que eles não tinham paz, nem alegria, nem justiça, estava debaixo de Faraó, não tinha terra, nem colheita, nem esperança, eram escravos do pecado, gemia na terra do Egito. Aí eles receberam tudo isso, ainda recebiam a propiciação pelos pecados, mesmo entrando em aliança com Deus. Isso não é motivo de alegria? Bem aqui nessa parte é onde acontecia a expiação, onde acontecia a expiação dos pecados. Essa expiação acontecia na Arca da Aliança. Estou fazendo só um desenho aqui bem feio para representar a Arca da Aliança. O povo ainda recebia a expiação dos pecados, né, através da Arca do Testemunho, que testemunhava essas coisas que eu estou falando. E os pecados do povo estavam testemunhados no que estava dentro dela, nas tábuas de pedra, chamadas de tábuas da aliança e também de tábuas do testemunho. Eles recebiam a expiação dos pecados e iriam para a festa dos tabernáculos com muita alegria, porque na festa dos tabernáculos eles já tinham terra, já tinham colheita, e eles estavam livres desse personagem aqui, do dragão. Então aqui, na festa dos tabernáculos, o que eles tinham? Eles tinham justiça. Por quê? Porque além de Deus tirar eles da terra do Egito com sinais e prodígios, dar tudo que deu para eles, fez justiça, né, ao seu povo, tirando eles daqui, ainda justificava eles aqui, uma vez por ano, apontando para coisas eternas, é claro. Então eles tinham justiça, e na terra eles tinham paz. Bom, eram para eles terem paz, né? Mas eles não obedeciam os mandamentos de Deus, então Deus deixava os inimigos dominar Israel. Mas
Era para eles terem paz sempre. No reinado de Davi houve um tempo de paz, e nos 40 anos de Salomão houve paz, mas era sempre para eles terem paz. E por consequência de terem justiça, paz, eles tinham alegria. E de fato Deus manda eles se alegrarem. E aonde que está acontecendo essas três coisas aqui? No reino de Deus. No reino de Deus. O reino de Deus é aqui, ó. É aqui, ó. O milênio. Aqui é onde Cristo vai reinar. Entendeu isso daqui? Agora você sabe de onde que Paulo fala que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria? Pode ter certeza que Paulo passou por esse caminho aqui para entender isso e escrever isso. Por isso que eu digo que as cartas de Paulo, elas têm como um pano de fundo as festas. Lá em Coríntios, você vai ver em 1 Coríntios 5, Paulo falando: Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Então vamos fazer a festa dos asmos, não com os asmos da malícia, não com o fermento da malícia, né? Mostrou que era o pecado, né? Mas com os asmos da sinceridade. Lá em 1 Coríntios 15, ele fala que Cristo é as primícias. Ele ressuscitou e foi feito as primícias dos que dormem. Cristo, as primícias, ele diz, falando da ressurreição. No mesmo contexto, ele fala que no ressoar da última trombeta, iria se cumprir a ressurreição, o arrebatamento. Aí você está vendo de novo, Paulo tirou das trombetas. E depois ele fala do reino de Deus, que é os tabernáculos. Você vê essa sequência na Epístola de Coríntios. E todas essas revelações foram por causa das festas. Aí você entende com muito mais profundidade as coisas que Paulo escreve, ok? Eu vou parar aqui, tem muita coisa ainda para se acrescentar e para ser estudada nas festas. Isso daqui foi um resumo. Que Deus abençoe a todos.